Amém. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração não tinha nenhum intuito nem de estar aqui compartilhando, foi algo que surgiu num encontro de um dos grupos, a gente estava num momento de oração e veio muito forte ao meu coração enquanto a gente orava. Aquele texto que diz: mas os que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Enquanto a gente orava no grupo, o Senhor foi enchendo o meu coração disso, foi fazendo alguns questionamentos pessoais para o Senhor, perguntando ao Senhor: Senhor, quem vai perseverar até o fim? Lembrando desse texto, enquanto a gente estava orando, eu fui abrir Mateus 24, que é onde está essa passagem, fui ler o contexto, e enquanto eu lia, o Senhor foi falando um pouco comigo, e é um pouco disso que eu queria compartilhar com vocês. Geralmente, quando a gente pensa nos temas do fim dos tempos, escatologia, a gente pensa que é um tema complicado de entender, difícil de entender, e de fato, ele de alguma forma é difícil. O próprio apóstolo Pedro, escrevendo uma das suas cartas, ele comenta, ele fala assim: olha, Paulo comentou algumas coisas, eu sei que é difícil de entender mesmo, falando sobre esse contexto. Mas, irmãos, graças a Deus, nessa parte da complexidade de entender esse tema, graças a Deus, Deus tem levantado homens no nosso meio que têm trazido luz a nós do que muitas dessas coisas significam, para nos ajudar a estarmos preparados e atentos às coisas que estão acontecendo no mundo. Deus tem trazido luz sobre muitas dessas coisas e tem nos dado paz e segurança de saber que estamos no caminho correto. Mas quando a gente vai olhar esse tema especificamente, principalmente quando Jesus toca nesse tema, nós vemos que a atenção do Senhor não está em explicar os detalhes dos fatos que vão acontecer, como se quisesse suprir uma necessidade nossa de curiosidade de saber o que vai acontecer. Na verdade, a grande maioria do ensino de Jesus sobre esses temas está muito focado em alertas que ele faz sobre nós estarmos preparados, sobre o nosso coração, sobre nossa consciência. E repetidas vezes Jesus ele fala isso. Quem anda próximo a mim sabe que eu falo muito sobre esse tema. Por exemplo, Lucas 21:34 é uma passagem que eu sempre estou citando. Eu já compartilhei até palavras alguns anos atrás sobre esse texto especificamente, onde Jesus fala: acautelai-vos por vós mesmos, olhai por vós, ou seja, cuidem de vocês mesmos. Há inúmeras outras passagens. Jesus fala da parábola das 10 virgens, do servo fiel. Há inúmeras passagens onde Jesus, e não só Jesus, os apóstolos também, repetidas vezes alertam a igreja sobre esse período, mas concernente ao coração dos irmãos. E os alertas de Jesus, eles são muito contundentes.
E, irmãos, quando a gente olha os alertas do Senhor, e aí trazendo para vocês o contexto lá do grupo, quando a gente estava orando, eu comecei a colocar os olhos num detalhe. Como eu falei para vocês, veio a mensagem para mim, né? Os que perseverarem até o fim, esses serão salvos. E eu fui ler o contexto, eu quero ler esse contexto com vocês. Porque na medida que eu ia lendo, e lendo assim, os irmãos estavam orando, eu tinha orado, e enquanto os irmãos oravam, eu abria a palavra e estava lendo. Enquanto eu lia essa passagem, eu ia me fazendo perguntas diante do Senhor. Senhor, eu vou ser um desses aqui? Será que eu vou estar entre esses aqui? E eu quero ler com vocês Mateus 24, a partir do versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Bom, o contexto aqui, Jesus vem nos capítulos anteriores falando sobre o fim dos tempos, contando as parábolas, dando muitos alertas, né? Falando de algumas coisas que iam acontecer. E os discípulos ficaram na dúvida de: Senhor, podia ser mais específico? Quando é que isso de fato vai acontecer? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Jesus até aqui, ele está respondendo de uma forma geral, dando um panorama bem abrangente do que vai acontecer, como vai acontecer, e dizendo: olha, quando acontecer essas coisas, fiquem atentos, são esses os sinais aí. Mas cuidado que ninguém vos engane, porque antes dessas coisas acontecer, vai vir um monte de gente aí dizendo que é enviado, que é Messias, que é com Cristo, e olha, cuidado, não deem atenção a esses, porque não é o fim ainda. Vão vir essas pessoas dizendo um monte de coisa, mas olha, atente para esses sinais aqui. Bom, mas aí, enquanto eu estava lá naquele momento lá orando, e aí eu cheguei nesse momento aqui, no versículo 9, que fala assim, e Jesus fala assim: Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando eu li aqui do versículo 9 ao versículo 13, está muito claro que Jesus está dando um alerta aos seus discípulos. Ele está falando dos acontecimentos, dos sinais que iriam apontar para a sua vinda, ainda que não fosse ainda o final. Mas está dizendo: olha, fiquem atentos, mas tranquilos, ainda não é o fim. Eles só estão como é o princípio das dores. A mulher, quando está grávida, o princípio de dores opa, estou sentindo, está próximo, mas ainda não chegou o momento. Mas é o momento de me preparar, porque eu já estou sentindo as contrações.
Então está chegando. Então é isso que Jesus está dizendo, está chegando, mas fiquem tranquilos, não vai acontecer de forma iminente. Ainda tem algumas coisas para acontecer. Mas, olha só, e aí então se volta o seu alerta, a sua atenção para os seus discípulos e fala o que iria acontecer com eles. E aí, irmãos, enquanto eu lia, enquanto a gente estava lá orando, eu comecei então no meu coração a me perguntar. Então no 9, Jesus fala assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Eu brinco assim, que esse primeiro grupo aqui, que Jesus está falando, vocês vão ver que é uma sequência de fatos, que Jesus, é como se Jesus está filtrando aquele grupo de pessoas, e vai chegar no final e vai dizer: olha, e os que perseverarem, é os que vão ser salvos. Sabe quando você convida uma multidão e você vai falar assim: quem aqui tem de 30 anos para cima? Tá, então, por favor, saia. Quem aqui já teve uma doença, tal, sai também. Quem aqui, aí sobra no final. Então, os que ficaram aqui no final, vocês podem entrar. Parece que Jesus está contando mais ou menos assim, que ele está dizendo aqui o que ia acontecer. Então, primeiro, ele pega daqueles que vão ser atormentados e vão morrer por ele. Aqueles que vão ser entregues. O Hélio estava falando aqui dos mártires. Diria assim, irmãos, esse grupo aqui. Esse primeiro grupo aqui, esse que Jesus cita, é a ala VIP, é os caras que têm cadeira cativa. A palavra inclusive fala que os caras estão diante do trono servindo o Senhor lá, são aqueles que foram mortos. Irmãos, quando eu estava ali orando, eu falei: Senhor, se eu pudesse escolher um grupo para fazer parte, se tivesse na minha mão escolher, Senhor, eu queria estar nesse aqui. Esse primeiro grupo que vai ser atormentado e vai ser morto pelo Senhor. Porque, irmãos, o que vem depois é terrível. Bom, e ali eu orando e falando: Senhor, se eu pudesse, eu queria estar aqui, Senhor. E eu perguntava: mas Senhor, sou eu estou nesse meio, Senhor, eu vou estar nesse grupo aqui. E eu continuei lendo: e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados. Aí eu parei e falei assim: muitos serão escandalizados. Isso é meio estranho, né? Porque quando você fala assim: nossa, eu me escandalizei com fulano, ou seja, o que o fulano fez alguma coisa e você ficou escandalizado com aquilo que a pessoa fez, né? Boquiaberto, não acreditando. Só que o que está falando aqui, o português um pouco que engana a gente. O que, na verdade, o texto aqui está querendo dizer é: neste tempo, muitos serão motivo de escândalo, serão escandalizados, se tornarão escândalo. O original aqui dessa palavra tem dois significados. O primeiro é seduzidos pelo pecado. Eles serão escandalizados, mas se tornarão motivo de escândalo, porque cederão às seduções do pecado. Outro significado que vem também associado a essa palavra são aqueles que passam a duvidar daquilo que antes eles defendiam. Irmãos, quando eu estava lendo isso, enquanto eu orava, começou a vir na minha memória algumas pessoas que eu conheci ou que eu conheço, que foram escandalizados. Pessoas que andavam conosco, que compartilhavam da mesma fé. Me lembrei de alguns irmãos lutando nas
sua consciência com dúvidas sobre Deus, com dúvidas sobre a existência de Deus, sobre o poder de Deus na criação. Irmãos, jovens, adultos, se perdendo por histórias, por contos, e me veio na memória essas pessoas e o meu coração foi pesando, porque, irmão, Jesus não está falando aqui de incrédulos, Jesus está falando de discípulos que em algum momento serão escandalizados, se tornarão motivo de escândalo. Aqui está falando de apostasia, daqueles que um dia caminharam, foram seduzidos de tal forma que deixaram. E eu perguntava enquanto eu orava, eu falava assim, porque me veio um pesar tão grande, irmãos. Porque, irmãos, hoje eu estou aqui, eu estou com vocês, mas me veio um peso tão grande que eu comecei a me perguntar: Senhor, eu sou um desses? Eu me senti, quando Jesus estava na ceia com os discípulos, ele falou: onde vocês vai me trair? E a palavra fala ali que eles começaram: Senhor, por acaso sou eu? Quem é? E Jesus aqui está dizendo para os discípulos: olha, lá na frente, alguns vão ser mortos, vocês vão ser odiados, vão ser atormentados, outros vão ser escandalizados. E me causou um peso, irmãos, não só pelos outros que vinham na minha memória, mas por mim mesmo. Eu falei: Senhor, não me deixa ser encontrado nesse meio, não me deixa ser motivo de escândalo, de ser seduzido, de ser atraído e perder a rota. E ele continua: e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Parece que é uma decadência, né, moral. Você andava junto, se torna escândalo, é seduzido, é atraído, e passa a odiar, passa a atrair. Não, essas coisas vão começar a acontecer entre nós. Quando eu falo entre nós, não estou falando necessariamente aqui, nesse grupo, não sei, mas vai acontecer no mundo. Pessoas que estavam conosco vão ser escândalo, vão passar a trair e vão odiar. E Jesus continua no 11, fala: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, para alguém ser enganado, ninguém é enganado do nada. Para ser enganado, precisa dar ouvidos, precisa dar atenção. E olha, eu nunca vi, e isso é principalmente pela consequência da nossa geração, da nossa era, o momento que nós vivemos, onde há tanto conteúdo disponível na palma da mão, à distância de um clique. Conteúdo muito bem feito, muito bem produzido, com uma oratória uma eloquência muito grande, com efeitos e luzes e sons, com pessoas que falam muito bem, mas são como lobos, que introduzem mentiras no meio da igreja e na consciência das pessoas, e as pessoas passam a questionar tudo. O problema não é surgir os falsos profetas. Falso profeta sempre existiu, mas a eficácia de um falso profeta está associado a darem ouvidos a ele. E dar ouvido a falsos profetas está muito relacionado a você estar vacilando,
a você estar dando ouvidos ao que não deveria ouvir, a você estar se aventurando a ouvir coisas, satisfazer curiosidades. Irmãos, há muitos anos atrás eu aprendi que a melhor maneira de você aprender a verdade não é aprender muito sobre a mentira. Quando você conhece muito a verdade, a mentira surge e você detecta ela muito rápido. Você não precisa saber da mentira para dizer que é mentira. Basta saber muito da verdade, porque ela se opõe. A mentira se opõe à verdade. Então você detecta logo. Você não vê Paulo em nenhum lugar dizendo: irmãos, para se proteger, aprendam muito sobre A, B e C, para que vocês estejam preparados. Ele fala, e o escritor de Hebreus fala, que não importa que nos apeguemos mais às verdades ouvidas, aprendidas. Não quero dizer aqui que tem irmãos no nosso meio, tem pessoas no nosso meio que são dotados de conhecimento e de capacidade do Senhor para lidar com alguns temas, mas isso não significa que nós temos que ser um povo que saia ouvindo de tudo, irmãos. É exatamente por isso que muito tem se perdido. Quantas vezes já surgiu no nosso meio, vez ou outra, pessoas que vêm com uma ideia na cabeça porque ouviu de fulano de tal, e se propaga isso e causa problema no meio da igreja, às vezes até extralocal, por coisas introduzidas sorrateiramente no nosso meio. Falsos profetas que se levantam falando coisas que parecem boas, bonitas, agradáveis, misturando verdade com mentira e fazendo até com que discípulos se atrapalhem. Esse enganar é induzir ao erro. Enganados tem esse sentido de induzidos ao erro, e para ser induzido ao erro precisa dar ouvidos, Como eu falei para vocês lá em Hebreus 2:1, fala: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Tempo algum, inclusive esse tempo difícil, irmãos. E aí no 12 segue Jesus falando: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus está dizendo que a causa do amor se esfriar é pela multiplicação da iniquidade. Iniquidade, irmãos, é um desprezo e uma desobediência frontal às leis de Deus. A iniquidade é um estado de total desprezo à lei de Deus. Alguém que vive como se a lei não existisse. E nós estamos vivendo exatamente isso hoje. Em nossa volta há uma multiplicação desse estado de iniquidade, esse estado de desprezo ao que Deus estabeleceu. E as coisas que Deus estabeleceu são as coisas que nos apontam a ter amor. Então, ao se multiplicar a iniquidade, se esfria o amor. E isso é tão sério, irmãos. A gente poderia falar: claro, o mundo aí fora está se multiplicando a iniquidade. Mas de novo, o que Jesus está falando aqui, está falando com os seus discípulos. Essa palavra aqui de Jesus, lembra, não é Jesus não relatou isso para a multidão. Os discípulos procuraram ele à parte, em particular, e Jesus está explicando para esses discípulos em particular o que vai acontecer. E nesse ponto ele está alertando os discípulos: olha, vai chegar um momento que vão matar você, vão perseguir, alguns vão se escandalizar, vão ser enganados, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós, ainda que não somos do mundo, mas estamos no mundo aqui, e nós somos influenciados.
E aí no 13 fala, Jesus então finalmente fala: mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Esse perseverar, irmãos, não é aquele perseverar passivo. A palavra lá no texto original, no grego, fala sobre perseverar sobre desgraças e provações, sofrer e aguentar firme, bravamente. Quando eu estava lendo isso, de novo, estava no contexto ali, os irmãos orando e eu lendo isso, meu coração pesando, e me veio uma imagem na cabeça. Não sei se vocês já viram essa cena, certamente, assim, de tempestades que acontecem, ventanias, tsunami, onde você vê às vezes pessoas agarradas em poste, e a água passando, e o vento passando, e a pessoa se agarrando e firme ali para salvar a própria vida. A imagem que me veio na cabeça foi exatamente essa. Diante de tudo isso que Jesus está falando, de toda essa desgraça, de tudo isso que está acontecendo, Jesus, mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. E me veio essa imagem. Irmãos, nós temos que nos agarrar à palavra do Senhor. Falando com o Hélio falou assim: Beto, veio a imagem da cruz de Cristo, e agarrar a cruz do Senhor. Daqui eu não saio, eu vou perseverar até o fim, eu vou segurar até o fim, eu vou segurar até o fim, ninguém me agarra, ninguém me tira daqui. E quando eu estava orando ali, irmãos, eu estava: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, eu quero perseverar. Se não for para estar no primeiro grupo, eu quero estar nesse aqui. Eu não quero ser enganado, não quero ser seduzido a ponto de odiar meus irmãos, de trair. Senhor, eu quero perseverar até o fim. Não me deixa abalar. Não me deixa abalar. Irmãos, se Jesus está dando esse alerta, Jesus não está contando uma parábola, Jesus não está falando uma alegoria para contar uma outra. Não, Jesus está dizendo, a pergunta dos discípulos foi exatamente o que vai acontecer. Jesus está relatando o que vai acontecer. Irmãos, vai acontecer essas coisas. A pergunta é: com quem vai acontecer? A esperança é que Jesus disse que muitos vão perseverar. Irmãos, eu quero perseverar até o fim. Eu sei que também vocês querem perseverar até o fim, mas irmãos, nós não podemos ignorar os alertas de Cristo. Não podemos ignorar como qualquer coisa. Há uma falsa segurança de salvação aí fora. Uma vez salvo, salvo para sempre, não importa o que aconteça. Talvez isso seja um motivo de muita gente ignorar alerta, porque no coração fica assim, né? Não é comigo isso, já estou garantido. Ou então, aqueles que creem no arrebatamento iminente, isso aí é para quem for ficar aqui, é os perdidos aí que vão converter nesse período, eu vou embora antes, então, eu não estou nem aí. Irmãos, perseverar é um processo. Ninguém persevera, vive de qualquer jeito e na hora H persevera. Perseverança é uma constância, é um crescimento, é um processo de fortalecimento. Quanto mais eu persevero, mais forte eu fico. Então não tem essa de deixa para lá, depois no final a gente persevera. Não, meu amigo, quem pensar assim não vai suportar. É o que vai ser enganado, é o que vai ser seduzido, é o que vai se tornar escândalo, porque não se preparou. E Jesus, por várias vezes, ele fala: cuidado, acautelai-vos, cuidai por vós mesmos, guardai-vos
Vós mesmos, Pedro fala, por repetidas vezes o Senhor fala. Em Apocalipse Jesus fala: se você não cuidar, para você eu virei como ladrão. Jesus não vem como ladrão para quem espera Ele, mas para quem não espera, Jesus vem como ladrão, ou seja, despreparado. Ninguém se prepara para o ladrão. Logo, aquele que não está preparado, Jesus pegará essa pessoa de surpresa. Irmãos, atentemos para os alertas do Senhor. Mas aí a pergunta que fica, e aí eu quero já ir para o final, a pergunta que fica é: tá bom, o que a gente faz com isso? Jesus está alertando, o que eu faço para garantir que eu não serei odiado, que eu não odiarei, que eu vou permanecer firme mesmo em meio à tribulação, que eu não me tornarei escândalo, que eu não irei trair, que eu não irei odiar o meu irmão, que o meu amor não vai se esfriar e que eu vou perseverar até o fim. A palavra me dá ferramentas para isso. Aí eu quero ler com vocês, irmãos, uma passagem em 2 Pedro 1, a partir do 5. Me parece que esse Pedro aqui andou com Jesus. Me parece que esse cara aqui andou com Jesus. Porque Pedro, na carta dele, nessa mesma carta, Pedro, ele cita coisas que Jesus citou. É como se ele tivesse, parece que ele foi discípulo de Jesus e andou com ele muito próximo. Ele repete muitas palavras do Senhor. Mas vamos ler aqui 2 Pedro 1,5, porque eu estava lendo essa semana e essa passagem, até o versículo 11, é como um espelho, uma resposta a Mateus 24, que a gente leu agora. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque, olha só, porque isso aqui ele está dando uma receita. Olha, pondo a toda a diligência, e ele começa a citar, olha, acrescente a vossa fé. Então, assim, além da fé, acrescente esses outros ingredientes. E aí foi isso que a gente leu agora. E ele fala assim, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, que coisas? Essa lista que a gente leu agora. Não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, olha só, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei se vocês conseguiram ver o paralelo, mas eu vou ajudar vocês. Lá em Mateus 24:10, Jesus fala: então muitos serão escandalizados. O que é escandalizar? Ser seduzido ao pecado. Você defendia, não tinha dúvida sobre algo e passou a ter dúvida. Duas palavras dessa lista de que Pedro fala, elas se contrapõem, é como um antídoto a você se escandalizar. A primeira é a virtude.
A virtude é mais do que ser uma boa pessoa. A virtude é decidir viver de maneira digna do Evangelho. Quando muitos forem seduzidos, escandalizados, como a gente leu, a virtude é justamente a disposição interior de permanecer fazendo o que é correto. A outra palavra é temperança. Em outras palavras, outra tradução fala domínio próprio. É a capacidade de dizer não ao desejo carnal. O seduzido pela carne, pelo pecado, é o que se escandaliza. O que Pedro fala? Acrescente à vossa fé a virtude. Acrescente domínio próprio, temperança. Então ele resolve. Olha, claro, eu estou fazendo a junção aqui, tá, irmãos? Não foi Pedro conscientemente falou, mas eu estou aqui fazendo essa junção. O que me protege de eu não ser escândalo? Pedro falou: acrescente a fé, da sua fé acrescente a virtude e o domínio próprio. Domínio próprio, meu irmão, fruto do Espírito. Nos encher do Espírito. Em Mateus 24:11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Pedro fala, para adicionar a virtude, a temperança, o conhecimento. Ora, se eu conheço a Cristo, não só intelectual, mas em viver com Ele, eu estarei protegido do engano. Eu não serei enganado por falsos profetas, porque eu vou estar cheio do conhecimento de Cristo. E esse conhecer, a gente já ouviu falar, esse conhecer não é só o intelecto, é o conhecer de experimentar, de andar ao lado, de conviver, de relacionar. Logo, Pedro fala, acrescente o conhecimento, e o conhecimento é o antídoto contra falsos profetas e o engano deles. Em Mateus 24:9 fala, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. A palavra que Pedro fala, e isso aqui é interessante, tá? Ele fala de acrescentar o conhecimento à paciência. Mas eu não sabia disso. A paciência no grego é a mesma raiz de perseverança. Significa a mesma coisa. Não a paciência aqui de esperar passivamente, mas de permanecer firme sobre pressão, suportando provações sem abandonar a fé. Paciente no sentido, não vou me desesperar, eu vou permanecer aqui, o Senhor disse que Ele vai me guardar, ainda que eu morra eu vou viver, então, tranquilo. Pode me matar, pode me atormentar, estou bem. Mateus 24:12, ele fala, e por se multiplicar a iniquidade. Pedro fala de acrescentar a paciência, ele fala de acrescentar a piedade. Irmãos, a palavra piedade, ela ficou em desuso no nosso meio. Quando eu falo meio, não no nosso meio aqui, mas na sociedade. Pouco se fala de piedade. Quando fala de piedade, eu não sei vocês, mas sempre desde pequeno eu ouvi a palavra piedade, me vinha na minha cabeça um santo católico. Porque os católicos se apropriaram dessa palavra piedade, não é o piedoso, não é o penitente. Parece que é um estado elevado. Mas irmãos, a piedade é viver constantemente diante de Deus, mantendo uma consciência da sua presença. O Senhor está comigo sempre, eu vivo na presença dEle sempre, eu busco a presença dEle sempre. Ora, a iniquidade é o oposto da piedade, é o desprezo pelo que é de Deus, pelas leis de Deus. Já o piedoso é aquele que se inclina para as coisas de Deus. E Pedro fala de acrescentar a piedade. E Mateus 24:10 fala, e uns aos outros se odiarão. E fala também sobre trair.
Qual é o contraponto que Pedro fala nessa lista? O amor fraternal. O amor fraternal, que vem do grego Filadélfia, a disposição de permanecer unido aos irmãos, preservando a comunhão, preferindo uns aos outros, em vez de romper relacionamentos. É a oposição. Então Pedro está ali, dando um antídoto. Mas aquele que, em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, volta aqui, eu pulei na minha tabelinha aqui. O amor de muitos se esfriará, Mateus 24:12. E qual é o contraponto de Pedro? Logo depois do amor fraternal, ele diz acrescentar o que é o amor fraternal? O amor. Até parece que é estranho, né? Amor fraternal, acrescente ao amor fraternal o amor. Mas você fala só, o amor uns aos outros. Acrescente a isso o amor a Deus, o amor ágape, sacrificial, que se contrapõe a exatamente o que Jesus disse, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. E Pedro está falando como contraponto, acrescente o amor. E aí Jesus fala, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E Pedro então, que a gente leu, 2 Pedro 1:10 e 11 fala, porque fazendo isso o quê? Acrescentando à fé de vocês todas essas virtudes, essa lista de coisas, características da vida de vocês, nunca, jamais tropeçareis. Vos será amplamente concedida a entrada no reino de Deus. É o que Jesus falou, que perseverar será salvo. Pedro está falando em outras palavras a mesma coisa. Vos será concedida a entrada ampla no reino de Deus. Mais uma vez, irmãos, eu estou fazendo esse paralelo. O Espírito Santo inspirou Pedro e é quase que um espelho daquilo que Jesus estava falando. Mas é um exercício humano que a gente faz aqui de ligar as coisas, né? Mas que tem muito sentido. E a conclusão de Pedro é a mesma conclusão de Cristo. Depois, irmãos, de tantos alertas que Jesus dá, que muitos vão ser enganados, seduzidos, que o amor vai se esfriar, Pedro mostrou para a gente o caminho oposto. Como nos livrar disso? E aquilo que eu tinha falado para vocês, o discípulo que persevera não surge por acaso. Irmãos, a perseverança começa ontem. Se nós estamos aqui, nós estamos perseverando. Prossigamos em perseverar. Nós vamos precisar dessa perseverança lá no fim. Esse exercitar, esse crescer, criar músculos espirituais para suportar o momento difícil. E para terminar, irmãos, 2 Pedro 3:17 e 18. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Olha aqui, gente, Pedro parece que ouviu Jesus em algum momento na vida dele. Pedro está dizendo, olha, já que vocês de antemão estão sabendo o que vai acontecer, cuidem, guarde, para que vocês também não sejam arrastados como outros vão ser arrastados. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Irmãos, perseveremos até o fim. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, tem me
enchido o coração, tem me feito parar, meditar, repensar, tem me feito orar por alguns irmãos, por algumas pessoas. Que isso nos leve a como espelho, que essa palavra sirva para que a gente calibre o nosso pneu, a gente troque o nosso óleo, porque a rota, a caminhada, a viagem ainda segue, mas precisamos estar bem. Como Jesus disse na parábola das virgens, né? Precisamos estar com nossa lâmpada cheia de azeite, porque a noite é longa. Amém? Amém. Irmãos, quando eu vejo as advertências de Jesus, principalmente quando ele fala sobre a volta dele, né, isso que o Beto trouxe aqui para a gente, eu lembro do texto de Jeremias 17, 9 e 10, que fala assim: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. No final, a volta de Jesus são os últimos dias que Deus vai deixar claro para todo mundo o que você pensa, o que cada um pensa, o que cada um tem no coração. Obviamente, pelo Espírito Santo dele, ele já está fazendo isso em nós hoje. Porque olha só o que o profeta está falando. Deus falando através do profeta: eu, Senhor, esquadrinho o coração e examino o pensamento. Ele sabe o que tem no teu coração e o que tem no teu pensamento. E ele vai dar segundo o que tem na tua mente e no teu coração. É isso que você vai receber do Senhor. Se a gente se partir hoje com o Senhor, o que Ele vai te dar? O que você tem no teu coração, o que você tem na mente, o que você tem? Qual é a recompensa que você vai ganhar se Jesus voltar agora? Quando Jesus nasceu, Simeão, lá em Lucas, fala que Jesus seria posto como contradição, porque ele ia revelar as intenções e os pensamentos dos corações. E é isso que Jesus está fazendo na nossa caminhada com Ele. Ele está nos preparando para que a gente tenha um coração puro, porque os puros de coração verão a Deus. Qual é o desejo do Senhor? Em Jeremias também fala: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós. Qual é o pensamento do Senhor? Um pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você quer? É a mesma coisa aqui. Ele vai te dar o que você quer. O que você quer? O que nós queremos em Deus? Pode ser que alguém está aqui e não está claro o que você está pensando, o que está no teu coração, mas Deus sabe. E é por isso que Ele está nos alertando. Porque Ele quer dar um fim para a gente. Qual é o fim? A gente está com Ele para sempre. Esse é o fim que o Senhor quer. Por isso que o Senhor está nos alertando. Eu quero que vocês estejam comigo. Aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. E por isso Ele está examinando nossa mente e o nosso coração, para que a gente limpe a nossa mente, limpe o nosso coração, e as nossas ações, os nossos frutos, sejam frutos dignos de arrependimento e dignos do Senhor receber toda a glória e toda a honra, em nome de Jesus, amém.